E muitas vezes a única forma que nós vamos ter para poder lidar com o silêncio e, consequentemente, lidar com a vergonha é a partir do outro. Se não tiver um outro que me estimule a falar e a naturalmente, ao falar, enfrentar a minha vergonha, eu morro com ela. Então, por isso é que a gente tem de pensar na libertação que a fala pode trazer. As vergonhas na nossa vida, na dinâmica da nossa vida, elas são vencidas naturalmente quando nós vamos nos fortalecendo. A gente saiu daquela estrutura de pai e de mãe, mas ao longo da vida eu posso ir buscando outras referências que vão me fortalecendo, vão me trazendo resiliência, vão ampliando a minha capacidade de interpretação, as identificações positivas que nós vamos angariando ao longo da vida, não é assim? A nossa capacidade de reflexão, todas essas coisas elas podem fazer com que eu vá vencendo vergonhas naturalmente. Mas é lembrar que a vergonha ela nasce de uma relação. Não é isso? Se não tiver o outro, não tem vergonha. Se não tiver o olhar de juízo do outro, não tem vergonha. Então, é pensarmos que se ela nasce de uma relação, onde é que ela tem mais chance de se curar? Também dentro de uma relação. É claro que vira um grande paradoxo, né? Porque o vergonhoso ele não quer falar sobre as suas vergonhas. E nisso, o papel do outro, da abordagem do outro, é uma forma muito importante e sensível para ir rompendo essas barreiras, mas ele não quer só ser escutado. Ele quer ser escutado, ele quer ser compreendido, ele quer ser ressignificado. E para que a partir disso ele também traga novos significados diante daquele mesmo fato. Então, falar para um desconhecido é um caminho, não é? É o caminho, por exemplo, quando as pessoas batem no meu consultório, elas vão para falar com um desconhecido. E quando é que começa a fazer efeito? Quando o desconhecido vira íntimo. Quando a gente estabelece uma relação, um vínculo real, onde a gente tem ali uma troca, e uma troca que é afetiva. Senão a gente escrevia cartas e queimava. Funcionaria. Não é assim. Precisa, de alguma forma, ter ali uma interação afetiva para que, de fato, a relação possa surtir efeitos positivos sobre a vergonha. O Jung dizia que nessas relações, a base da psicoterapia é justamente porque a confissão alivia. Então, à medida em que eu falo sobre um determinado assunto, aquele assunto fora de mim, ele ganhando um novo corpo, ele ganhando uma nova, sabe? Assim, agora é isso aqui, a gente está falando disso aqui. Isso tira de dentro de mim o impasse, tira de dentro de mim o peso, que antes o desconhecido sobre isso me trazia. Porém, a vergonha, ela tem essa função, a fala tem essa função de apaziguar a vergonha, mas a vergonha ela só é superada de fato pelo ato. A gente só pode dizer que venceu uma vergonha quando a gente se vê numa situação semelhante e age de uma forma diferente da que agia antes. A fala, então, ela vai ter uma função importantíssima, que é uma função de reestruturação ali cognitiva dos danos que a vergonha traz, da interpretação que ela planta dentro de nós. E quando eu vou reconstruindo essa narrativa, eu vou dando uma chance para dar uma nova forma de interpretação. Aí, na medida em que eu dou essa nova forma de interpretação, eu posso ir para a vida, e aí na vida eu posso testar para ver como é que eu reajo novamente àquele mesmo estímulo, e aí nesse jogo que a vergonha vai sendo vencida. À medida em que a gente faz isso na fala, nós vamos reestabelecendo uma simetria entre eu e o outro. E também uma reciprocidade. No movimento de troca, eu vou vendo que o outro também tem suas falhas, que o outro também tem sua inferioridade, que o outro também tem as suas deficiências. E aí eu vou crescendo um pouco
nesse patamar de gente, né? Assim, eu vou me vendo mais gente do que eu estava me vendo antes. Os novos julgamentos também desse outro podem substituir o julgamento que eu tinha anteriormente. Então, às vezes eu ouvi de uma pessoa que eu não servia para determinada coisa por determinado motivo. À medida que eu tenho outra referência, essa outra referência pode trazer para mim uma nova interpretação daquela mesma situação e aquilo se apazigua. É julgamento também? É, mas é um julgamento feito sobre outras bases e que pode trazer para mim uma outra possibilidade, né, de superação. Alguns pontos da fala se destacam quando a gente pensa em vergonha. O primeiro deles é a confissão. A confissão que traz muito, na sua essência, o tratar a falha não como eu, mas como algo em mim. Não é isso? Eu não sou o crime que eu cometi. Eu cometi um crime. Isso muda a perspectiva. A outra é a denúncia, que vai contra a ideia do silêncio, de eu não vou falar sobre isso para ver se isso morre. Não, as coisas elas precisam ser ditas sim, de preferência elas têm que ser ditas na hora, sabe? Numa situação de vulnerabilidade a gente tem que falar assim, olha, mas parece que você está me constrangendo por conta disso, disso, daquilo, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Se eu consigo elaborar aquilo imediatamente, aquilo já vai ter uma outra configuração dentro de mim. Se eu não faço isso, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para poder reconfigurar dentro de si. Um outro ponto é o assumir-se. Se grande parte da vergonha deriva daquilo que eu sou, que de fato eu sou, que eu não gostaria de ser, mas eu sou, então assumir isso, pronto, agora assim, não tem mais o segredo, não tem mais a tensão. Não, uma vez que a coisa está assumida, eu vou perceber isso com mais facilidade, o tamanho que isso tem dentro de mim, isso ganha uma dimensão dentro de mim, isso não sou mais eu, isso ganha uma dimensão, e eu também vou ter uma avaliação mais possível, uma melhor avaliação dos recursos, das possibilidades que eu tenho para lidar com aquela questão específica, e isso também tira de perto de mim a piedade, que é um replicador da vergonha. Ai, fulano está com um problema, mas eu não sei se eu falo, se eu não falo, como é que vai receber, como é que não vai receber. Coitado de fulano. A gente não pensa isso? Então, assim, se eu não precisar ser um coitado, não vai ficar bem melhor? Se eu só tiver que lidar com o problema, não tiver que lidar com o coitadismo que envolve o problema? O Gulejac, ele coloca cinco fases de superação da vergonha. Ele fala que quando o processo de recuperação, né, para superar a vergonha, ele vem, em primeiro lugar, de restabelecer uma capacidade imaginativa, de eu perder uma interpretação dada da realidade, de eu conseguir perceber outras possibilidades de interpretação daquela mesma realidade. Ele fala de uma restauração da nossa própria história, ou seja, de eu conseguir olhar para a minha história sobre outras perspectivas, reinterpretando certas coisas, fazendo evidenciar alguns aspectos e não dando tanta importância para outros. Ou seja, é olhar para a mesma coisa de outras formas. A partir também da recusa da interiorização dos conteúdos que causam vergonha. Então, assim, se eu começar a... Calma, eu tenho vergonha disso, mas eu não preciso transformar isso na minha realidade. Se eu conseguir ir me distanciando disso com mais propriedade, né, eu vou ter uma capacidade maior de representações plurais sobre aquele determinado tema, não vou ser mais determinado em entender que aquilo é daquele jeito, eu vou poder entender aquilo de outras formas. Encontrar novas narrativas, ou seja, é eu poder fazer com que o mesmo tema ele possa ser vivenciado de outras formas e contado de outras formas, me expondo a novas situações para poder fazer isso.
E buscando também, por último, sustentáculos materiais e sociopsicológicos que possam me ajudar a superar essa história, trazendo principalmente novas referências. E nisso, o coletivo é uma grande ajuda. A socialização dos aspectos que nos fazem nos sentir envergonhados é um grande ponto. É o ponto que, inclusive, pode converter a vergonha em orgulho. É o que acontece, por exemplo, nos movimentos sociais, em todos os movimentos onde há uma mobilização social. Geralmente eles partem de aspectos que antes envergonhavam e que as pessoas, ao tomarem consciência disso e ao dialogarem sobre isso, elas vão revendo paradigmas e elas vão conseguindo direitos para determinadas categorias, por exemplo, elas vão conseguindo respeito e a aceitação dentro de determinados ambientes. E aí essa vergonha ela vai sendo convertida num orgulho. E também é interessante pensar na representatividade que isso vai dando para essas pessoas e vai fazendo com que elas tenham autoridade sobre a própria história, sobre a própria vida, reforçando assim os valores de dignidade, de individualidade. E para finalizar, é lembrar que não existe nada que ninguém experimente como uma vergonha que seja inédito. Não existe nada de novo sob o sol, né? Então, tudo aquilo que de alguma forma pode inspirar um sentimento de vergonha já foi vivido por várias pessoas. Isso não te faz ser o último dos seres. E é muito provável que se você aprender a dialogar sobre isso com outras pessoas, você aproveite parte do caminho que elas já caminharam para poder lidar com essa situação. Essa solidariedade, ela é uma força muito importante para nos trazer a uma compaixão e também uma autocompaixão. E para que a gente possa aprender a cuidar e a ser cuidado pelos demais.